Bom dia, irmãos, graça e paz, pode se sentar. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Nós vamos estudar hoje a lição de número 5, o reino de Deus e a antiga aliança. Veio, por que não está passando? Se é o meu negócio que está com a bateria fraca. Está passando, beleza. O reino de Deus e a antiga aliança é o tema da nossa lição. Localiza aí. Como o Joab falou, você que não tem essa revista, adquira ali dentro, para ficar fácil para você acompanhar o conteúdo a ser ministrado. Vale muito a pena, irmãos, é muito barato, muito barato. R$8 para você estudar durante 3 meses, é só você dividir aí, 8 por 3, é muito baratinho, né? Pouco mais de R$2. O textuário da nossa lição, Hebreus 7, 18 e 19, está aí na sua revista. Vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, não, vamos começar de novo. Abra a voz, meu filho, abra a boca aí, vamos lá, 1, 2, 3. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Muito bom. É você que vai ler? Show. Isso aí. O texto bíblico básico, Mateus 5, 21 a 26. Samuel vai ler para nós aí. Nós vamos acompanhar a voz do locutor nessa manhã. Vamos lá. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Muito bom. A aplicação da lição de hoje está aí no telão e na sua revista. Jesus cumpriu toda a lei e corrigiu as interpretações equivocadas dos religiosos que haviam transformado as ordenanças em fardos extremamente pesados. A gente vai ver durante o decorrer da lição, Jesus ele não veio para mudar a lei, ele não veio para revogar a lei, ele não veio para anular a lei, pelo contrário, ele cumpriu toda a lei. O que acontecia era que existiam algumas interpretações equivocadas, algumas equivocadas pela falta de entendimento mesmo, sem querer, e outras por conveniência mesmo, né? As pessoas mudavam. A gente vai ver, vou só adiantar aqui, por exemplo, a proibição do juramento por Deus. Aí eu juro por Deus, né? Aí o que eles faziam?
mudavam, em vez de jurar por Deus, jurava pelo céu, porque eles entendiam que o juramento por Deus, eles estariam sujeitos à sentença. A proibição era jurar por Deus e na verdade não cumprir. Então, ou seja, a questão toda ali não era nem Deus, a questão toda era falar e não cumprir. Aí o que eles faziam? Então, para ter esse escape aí, em vez de jurar por Deus, jurava pelo céu. Então eles mudavam o negócio por conveniência. Aí Jesus então começou a explicar de maneira mais clara e às vezes até um pouquinho mais apertada do que a lei já dizia, porque algumas coisas assim talvez não tenha ficado muito claro, e aí Jesus simplificou, mas ao mesmo tempo apertou a sentença, né? Então ele cumpriu toda a lei e corrigiu as interpretações equivocadas. Então não é que ele estava corrigindo a lei, é preciso que haja aqui uma compreensão nossa do que é que o texto está dizendo. Ele não estava corrigindo a lei, ele estava corrigindo a interpretação equivocada, certo? Então essa lição nós temos alguns objetivos a serem alcançados, algumas metas, nos 3 tópicos que compõem a lição. Nós vamos afirmar o valor da vida para os cidadãos do reino dos céus, explicar o que Jesus ensinou sobre nossos relacionamentos e destacar que o amor de Deus é o que une os cidadãos do reino e aperfeiçoa seus relacionamentos. Esses são os objetivos, são as metas a serem alcançadas em cada tópico da lição, ok? Aí na palavra introdutória, no reino, a vida é tão valiosa que devemos zelar não só pela nossa, mas também pela do outro, né? Então no reino de Deus aqui, não tem muito aquele negócio que às vezes tem um ditado, né, que as pessoas dizem, cada um cuida de si, cada um cuida da sua vida. No reino de Deus não é bem isso não. Paulo falou isso assim de uma maneira mais clara, quando ele falou, cada um se importe não propriamente dito pelo que é seu, mas pelo que é dos outros. Aqui isso não está falando de ficar intrometendo na vida dos outros, lógico, né? Tem assuntos que realmente são assuntos seus e não me diz respeito. Aqui está falando da vida, no sentido geral, da vida. Então eu não devo me importar só comigo, eu não devo cuidar só de mim. Jesus falou um negócio assim que eu acho, tudo que Jesus falou na verdade tem um peso de responsabilidade muito grande para nós, mas uma das coisas que Jesus falou que a meu ver é muito pesado para nós, Jesus falou o seguinte, olha, aquilo que você quer que os homens façam a você, faça você a eles, né? Isso aqui é de um peso, de uma responsabilidade muito grande. Então o que Jesus está ensinando para nós, como cidadãos do reino, é que a maneira como eu cuido de mim, eu quero o meu bem, eu preciso querer também o seu bem, querer o bem do próximo, né? Continuando aí, Jesus explicou que a lei trazia esse ensinamento proibindo a destruição da vida e fez advertências para o cuidado com a ira e o insulto em respeito à vida do próximo. Em relação à ira e o insulto, nós vamos ver isso já já. No primeiro ponto da lição, primeiro tópico, o reino de Deus é pró-vida. Por que o reino de Deus é pró-vida? Existiam algumas coisas que muita gente pergunta no Antigo Testamento, por exemplo. Vou te dar aqui o exemplo da Raabe, que mentiu. Ela mentiu, ela estava escondendo os espias na sua casa, e ela mentiu dizendo que eles não estavam lá. Eu não estou dizendo para você que existe uma linha de escape para a mentira, para o engano, mas aqui nesse sentido, estou dando esse exemplo aqui da Raabe, por causa do título aí do tópico, que o reino de Deus é pró-vida, né? Presta atenção numa coisa, a preservação da vida é um princípio bíblico. Então nós precisamos trabalhar para a preservação da vida.
Falar a verdade também é um outro princípio bíblico. Nós não podemos mentir. Então nós estamos aqui diante de dois princípios bíblicos. Agora, em relação ao princípio da preservação da vida e ao princípio de não mentir, nesse aspecto aqui, a preservação da vida era mais importante. Então você não vê ela tendo consequências por aquilo que ela havia feito de ocultar a verdade, porque ela fez no sentido de preservar a vida. E não estou dizendo que não seja pecado, mas no sentido de guardar a vida, o guardar a vida do próximo está acima de outros princípios. Então o reino de Deus, ele sempre visa a preservação da vida em relação a outros princípios. Então nós vamos ver que, por exemplo, em relação ao assassinato, o que Jesus estava ensinando? O Joás deu uma pincelada disso lá na primeira aula, aquele dia que ele veio aqui. O 6º mandamento é: não matarás. No texto revelado por Deus a Moisés, a palavra traduzida como não matarás é uma forma do verbo assassinar, conjugado no futuro. Esse verbo traz o sentido de rasgar em pedaço, quebrar, machucar, esmagar, né? E aí nesse aspecto aqui, só interrompendo a leitura aí, nesse aspecto aqui, às vezes não dá a vontade de matar realmente, dependendo do nível, né, da ira, não dá vontade de matar realmente, mas dá vontade de quebrar, de rasgar o meio, de machucar, né? Então o que Jesus estava ensinando aqui, ele ampliou o leque, que aqui a questão não é simplesmente acabar com a vida de fato, mas o fato de rasgar, de machucar. E aí ele estava dizendo, então tenha cuidado com isso aí, você ira, mas não peca, né? E aqui, o sentido aqui, eu ainda vou um pouquinho além, não além do que o texto diz, porque não precisa, né? Mas nós precisamos tomar um certo cuidado, porque às vezes esse assassinar, ou esse machucar, ou esse rasgar no meio, não necessariamente implica agressão física, fazer sangrar, mas você mata alguém de alguma maneira, sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu conheço pessoas que foram machucadas na igreja por alguma razão, alguma bobagem, alguma imprudência de alguém, e é claro que não justifica, né? Não justifica, mas só que a responsabilidade também acaba sendo dessa pessoa. Cometeu alguns erros, alguns equívocos, falou bobagem, fez o que não devia e acabou perdendo essas pessoas. A pessoa saiu da igreja e nunca mais se recompôs. Então é uma maneira de assassinar, é uma maneira de matar, é uma maneira de rasgar o meio. E eu diria que talvez seja até pior, porque colocou a pessoa para fora, e aí até a eternidade da pessoa está sendo de alguma maneira afetada por uma bobagem feita. Perceba quanto que isso é sério, né? A lei, voltando para a revista aí, de onde nós paramos, a lei não está se referindo ao homicídio somente, tanto que Jesus não anulou esse mandamento, mas deu a ele seu real significado, que é não machucar, não rasgar em pedaços, não esmagar, não quebrar, assim como propriamente não assassinar, certo? Então esse aí é o sentido das variações da palavra. Não, então matar eu não posso, mas cortar no couro eu posso, né? Dar pancada eu posso. Não é bem assim não, né? Não é assim não. Sobre a ira, se alguém tiver alguma coisa para perguntar ou acrescentar, esteja à vontade. Se eu não souber responder, está aqui o Joab, responde para mim. O rei Jesus ensinou que se alguém se irar contra o seu irmão, estará sujeito ao quê? Está sujeito ao quê? Juízo.
Aquele que estiver irado contra alguém terá ideias destrutivas com respeito a quem o levou a tal ira. Olha se não é verdade, gente. Quebrar, esmagar, machucar, não lhe parecerá uma má ideia. Né? É isso aí que eu acabei de dizer. Isso depende mais do nível da ira, obviamente. Se for um pouquinho só, você vai ter a vontade de falar um monte de bobagem. Mas dependendo do que for, você vai ter um pouquinho de vontade a mais, aí já de começar a querer machucar mesmo, esmagar a pessoa. Por que isso, irmãos? Isso faz parte da nossa natureza caída. Isso faz parte da nossa natureza caída. E outra coisa, a gente precisa ficar atento, e eu trabalhei isso. Cadê ela? A Mical foi arrebatada? Tá, de qualquer maneira subiu, né? Só que não subiu total, não, mas subiu. Eu trabalhei com a Mical há algum tempo atrás, na escola. Algumas coisas que ela estava vivendo na escola, que era uma repetição de algumas coisas, algumas provocações que os outros colegas de escola estavam fazendo a ela, e sempre era a mesma coisa. Ela não foi por isso não, mas ela passou em 4 escolas, né, mudança de idade, mudança de turno, aquele negócio todo, mudança de endereço, e mudava de escola e a provocação era a mesma. E aí, um dia eu fiz a leitura, eu falei com ela, olha, Satanás descobriu o seu ponto fraco, e ele sabe que isso vai te incomodar, e causar em você toda essa revolta aí. E aí você pode ter certeza, que você pode mudar para Marte, ele vai levantar alguém lá, para te perturbar exatamente nessa área que lhe incomoda, porque é o seu ponto fraco, e ele sabe que ele vai te tirar do sério. Então a gente precisa ficar atento nisso aí. Tem coisa que às vezes para mim não me chateia, não me incomoda em nada, né? Por exemplo, vou te dar aqui uma questão. Por exemplo, eu sou calvo, careca no popular. Para mim, meu filho, você pode me chamar de careca o tanto que você quiser, não estou nem aí, não me incomoda. Mas já tem gente que incomoda. O Rony, por exemplo, fica ofendido, né? Não chama não, gente, que ele fica assim, o astral dele vai lá embaixo. E aí, se tem alguém que incomoda com essas coisas, é nisso, gente, que o diabo vai. Eu estou dando esse exemplo simples aqui, mas existem outras coisas. Existem outras coisas que tira a gente do sério, que irrita. E aí é nessas coisas que o inimigo vai usar alguém para te perturbar. Você não tenha dúvida disso. Aliás, isso que eu estou dizendo aqui, faz parte de um pedacinho do nosso atendimento de cura e libertação no gabinete, que é aquela parte lá do texto de Tiago, que a gente precisa ficar alerta, cada um é tentado naquilo que é fraco, na fraqueza, é nessa área aí que te incomoda, e aí falando aqui nesse aspecto da ira, é nessa área que te incomoda, que o inimigo sempre vai levantar alguém para te perturbar, e aí é nisso que você tem que ficar sempre em alerta, para você não correr o risco de querer esmagar, machucar e algumas outras coisas a mais, né? Tem que ficar muito atento. Finalzinho desse subtópico aí diz: a ira pecaminosa é uma raiz maligna que quando acha lugar no coração humano, produz todo tipo de maldade. E é isso mesmo. Dentro de nós, irmãos, olha, a gente pode ter sido salvo, como o meu caso, por exemplo, eu praticamente nasci, fui criado no Evangelho, meu pai foi para a igreja, eu tinha 3 anos de idade, eu tive uma pequena fase daquela de rebeldia de adolescente, de cismar de não querer ir na igreja mais, fiquei menos de 1 ano sem participar da igreja, na época eu ainda não era membro, eu acabei me batizando um pouquinho tarde, batizei, eu estava com 15 para 16 anos, mas assim, graças a Deus, Deus me preservou, nunca me aprofundei no pecado do mundão aí,
Então, assim, Deus tem sido misericordioso para comigo. Tem gente aí que tem o que eu tenho de idade, tem de crente também. Mas dentro de nós, gente, existem duas naturezas, natureza espiritual e natureza carnal, natureza humana, né? Vez ou outra é aquele linguajar, pegando lá uma inspiração naquilo que Paulo falou. Dentro de nós, de vez em quando, o velho Adão que está enterrado, ele resolve querer sair da sepultura, ele resolve querer ressuscitar, e a gente precisa ficar atento, porque por melhor crente que sejamos, em algum momento vai existir alguma situação que vai nos provocar grandemente, e se a gente não vigiar o nosso coração, a gente dá lugar à ira mesmo e comete pecados. Então a ira é uma raiz maligna que está dentro de nós, natureza humana. E isso só vai deixar de existir em nós no dia em que formos arrebatados, onde acontecerá o que o texto diz, que seremos transformados. E aí essas coisas da inclinação da natureza humana é que será retirada de nós. E aí nós vamos viver sem pecados, sem isso, certo? Essa é a grande transformação. Mas enquanto a gente estiver aqui, meu filho, tem que vigiar. Tem uns aí que para tirar ele do sério é preciso muito mais coisa, né? Mas tem uns outros aí que pouquinha coisa já tira do sério. É o chamado pavio curtinho, né? E esses aí precisa ficar com atenção dobrada. Amém? Então tá bom. Você se conhece. Eu estou te falando assim, tá bem particular para muita gente aqui, né? Então você se conhece, fica na bênção, fica calminho, certo? Vamos lá. Quando alguém, está no destaque na revista e na tela, quando alguém se reconcilia com Deus, tem que atender às condições divinas, porque o erro está de um único lado, esse no sentido aqui da reconciliação com Deus. O erro é só nosso, do outro lado não tem erro. Agora, quando alguém se reconcilia com seu irmão, ambos têm que fazer concessões, porque em toda discussão humana há dois lados. Há dois lados. Já viu que negócio que a moeda tem dois lados? Então você precisa, né? É igual a gente vai receber alguém no gabinete para conversa, veio cá reclamar do fulano de tal. Eu não posso sair no mesmo instante tomando uma decisão a partir daquela fala que eu ouvi da primeira vez. Então eu vou chamar outra pessoa e ouvir o outro lado. E aí, o que houve lá? Né? Ouvindo o outro lado, dependendo da situação, nós vamos trazer os dois agora para resolver a situação, certo? Então, sempre tem dois lados. Os três juízos que Jesus falou aí, avançando para finalizar o tópico, todo assassino naquele tempo era levado ao tribunal local, que geralmente era ligado a uma sinagoga. Jesus, ampliando o significado que os judeus tinham desse mandamento, falou de três tipos de juízos, que aí eles não estavam muito acostumados com isso. Jesus falou do tribunal local, aqui era uma espécie de primeira instância, né? Era o fórum da cidade de primeira instância. O segundo era o tribunal religioso, era aquele dado do sinédrio, né, composto aí por nobres, por sacerdotes, por fariseus, doutores da lei e um ancião leigo do meio do povo. Era esse tribunal aqui do sinédrio aqui que conduziram Jesus, né, que o Arimateia lá fazia parte, né? Era esse tribunal, que era um tribunal religioso, que ficou aquele negócio lá. Qual que era a acusação de Jesus? Blasfêmia. Então, todo aquele que era acusado de blasfêmia, automaticamente ele era levado ao tribunal religioso, que julgavam também outras questões. E lembrando que esse tribunal, ele era majoritariamente tomado pelo conceito farisaico, os fariseus. Aí você
Você já podia esperar já que tipo de julgamento que acontecia lá, né? Dos mais radicais possíveis, em que o sujeito entrava nele lá, ele era quase que sair mesmo com a sentença já condenatória certa. A absolvição lá era a coisa mais rara, só se tivesse algum deles mesmo no meio. O resto estava enrolado. Só que Jesus apresentou um outro tribunal, aí esse sim, de uma instância superior, né? Falando de superior tribunal, isso está dando para nós uma conotação assim tão ruim, né? Não sei para quem acompanha isso de perto, igual eu acompanho, mas aqui o que Jesus está dizendo aqui desse superior tribunal aqui, não era o federal, era o eterno. Aí sim, esse aqui não tem escapatória. Tanto é que Jesus falou assim, olha, Jesus falou assim, muitos vão chegar diante de mim dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos, eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E aí, nesse tribunal, não adianta chegar com um dinheiro para comprar a sentença, não adianta chegar com uma desculpa, e nesse tribunal aqui, não tem escapatória. E aí, Jesus disse um negócio interessante, eu vou ler só esse pedacinho aí, para nós avançarmos. A palavra tolo no texto grego é uma expressão de desprezo, era um adjetivo usado para coisas vãs, ou alguém sem valor ético, ocioso, vazio, desvalorizado, né? Na cultura judaica, essa expressão de chamar o outro de tolo, era uma expressão ofensiva mesmo, né? Aqui nós estamos falando aqui, cá do outro lado, no ocidente, essa expressão para nós não tem a mesma profundidade de ofensa que tinha lá. Aqui é mais tranquilo. Se você chamar o outro com suas variações, né? De tolo, de bobo, né? Ah, fulano é bobo. Aqui, dependendo do que é, passa, dependendo, vai ter uma arranhazinha, mas é menos. Lá não, lá era uma ofensa mesmo. Lá, chamar uma pessoa de tolo, era a mesma coisa, caminhando aí para chamar o outro aqui de canalha, por exemplo, né? Que aí, tá vendo que já deu uma mudada? Aqui já parte mesmo para o lado da ofensa, né? E aí Jesus falou o seguinte, quem chegar a esse nível de expressar que o outro é desvalorizado, sem ética mesmo, ele está sujeito não aos tribunais aqui, tribunal religioso, tribunal civil de primeira instância aqui, tribunal local. Esse tipo de ofensa é uma ofensa que o sujeito está passivo do tribunal eterno. Lembra lá do texto eu não lembro aqui a referência, mas você já leu com certeza, o texto do Salmo que diz assim, disse o tolo no seu coração, não há Deus. Era esse nível de ofensa. O texto está dizendo que o nível daquele que chega a dizer que não há Deus é esse mesmo. Sujeito sem inteligência, desprovido mesmo, né? Desprovido, vazio, ocioso, aquele que age sem pensar. Esse era o nível. E aí tem as variações da palavra aí, né? Tem umas traduções mais antigas que diz raca, né? Raca. É a mesma coisa seria a expressão aportuguesada aí para cabeça oca. Cabeça oca já ofende um pouquinho mais do que bobo, do que tolo, né? Isso já dá um sentido mais ofensivo, um bocadinho. E aí, olha que Jesus falou que quem ofendeu o outro desse nível aí está sujeito ao tribunal eterno, que ninguém consegue
pagar a fiança, viu, gente, para sair. É preciso cuidado com isso. E aí, é um tipo de coisa que não pode ser direcionada ao próximo. Não pode ser direcionada a quem serve a Deus conosco, compartilha da mesma fé. Quando Jesus estava ensinando isso aqui, ele tinha essa mentalidade. O cidadão do reino não pode andar com esse tipo de expressão na boca, de ofendendo as pessoas a esse ponto, certo? A resenha do tópico 1: no reino de Deus, a vida é estimada, a ira pecaminosa e o insulto são superados pelo amor. Então é isso aí, o insulto, a ira. Como é que se combate isso? Rasgando o sujeito no meio, igual se rasga um papel? Não, amando, gente. Pesado demais, né? Só Jesus para ter misericórdia de nós e nos ajudar a colocar isso aí em prática. O grande segredo é esse, que por nós mesmos não conseguimos não, viu, gente? É a ação de Deus em nós. A gente olha para essas coisas e fala assim, não, isso aqui é impossível porque nós estamos olhando com a visão natural. Quando nós olhamos com a visão espiritual, é possível, porque aí é uma atitude passiva nossa, de deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida. Amém? Pronto. Tópico 2: os relacionamentos do reino. Bons relacionamentos, bons cultos. Ô Samuel, lê para mim até nosso relacionamento com Deus aí. Lá na segunda coluna da página 25. Bons relacionamentos. Até onde? Até relacionamento com Deus. Jesus ensinou que nosso culto só é aceito quando não existir ressentimento entre nós. Em outras palavras, ele disse que nossos relacionamentos interpessoais são determinantes em nosso relacionamento com Deus. Pronto. Saltando aí essa frase que tem no meio, continua na próxima. Reconciliação, da qual... A reconciliação da qual Jesus falou exige que as pessoas envolvidas em algum conflito reúnam-se e alcancem concessões mútuas que resultem em mudanças significativas, abrangentes e completas. Pronto, fechou. Então o que acontece, irmãos? Olha essa frase: Jesus ensinou que o nosso culto só é aceito quando não existir ressentimentos entre nós. Veja que a coisa que mais pega para nós, aqui o texto lá, está falando de oferta. Oferta ali, você não pode traduzir oferta ali a valor financeiro que você vem e deposita no gasofilácio. Oferta ali é culto. Então o que nós fazemos no culto? Todos esses elementos que envolvem culto a Deus é o que está em jogo. O que Jesus está ensinando é o seguinte: olha, ao apresentar o meu culto, eu lembrei que tem alguém com uma situação pendente comigo, que ficou chateado comigo, que está com raiva de mim, que ficou irado comigo, que eu fiz alguma coisa que lhe ofendeu. Eu preciso então sair, procurar essa pessoa e então reconciliar com ela e vir apresentar o meu culto. Jesus usou a figura de linguagem da oferta. Ele até disse que se for no altar depositar a sua oferta, deixa à parte a oferta, porque a mentalidade do judeu naquela época era de que culto era a oferta levada. Esse era o culto. O culto do judeu, ele se resumia nisso: pegar um valor e entregar. Só que Jesus ampliou a visão. Trazer a oferta e entregar é culto, mas não é só isso que é culto. O culto, ele envolve toda a vida devocional. Toda a minha vida, tudo que eu faço, tudo que eu sou é culto, precisa ser culto. E aí Jesus estava dizendo: olha, eu não vou ser aceito como oferta se eu descobrir que tem alguém aborrecido comigo e eu não procurar essa pessoa para resolver
a pendência. Por quê? A verdade, irmãos, é que a questão do culto, a questão do reino de Deus, uma coisa que é extremamente importante, indispensável, é a comunhão. E aí João, ele falou isso de maneira assim, que fica um pouquinho mais claro para nós. Ele disse, olha, quem diz que ama o seu irmão, a quem vê, quem diz que ama a Deus, a quem não vê, e odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Seu irmão você consegue ver, e você não consegue ter comunhão com ele, como é que você vai ter comunhão com Deus que você não vê? É isso que ele estava dizendo, né? Então a comunhão, ela é extremamente importante no reino de Deus. Escute aqui, ninguém está livre de fazer, de falar alguma coisa que chateia a outra pessoa. Todos nós estamos sujeitos a isso, nós somos humanos. É lógico que tem gente que faz questão de errar, né, gente? Aí já é uma situação já de desvio de caráter cristão. Tem gente que faz questão de errar. Aí já é uma questão até mais grave, que precisa realmente nascer de novo, né? Porque se eu falo que sou cristão, mas o meu caráter não foi transformado a ponto de, então, eu ter o prazer de ofender os outros, ter o prazer de criar problema para os outros, aí é uma questão de ter que nascer de novo mesmo, não é uma conversão de fato. Mesmo convertido, nós estamos sujeitos a errar. Todos nós estamos passivos de erro. Agora, se você errou, resolve isso, repara isso, conserta isso, né? Eu lembro de uma vez um irmão da igreja que ele estava tendo um problema lá com uma pessoa, uma situação lá, era uma briga de vizinhos, e ele teve uma situação lá, eram dois irmãos da igreja, eles tiveram uma situação lá, com um negócio de uma divisa, um negócio assim, e aí brigaram, e um deles levou o outro na justiça, e ficou aquela briga na justiça. E aí foi chamado os dois para tentar ter uma reconciliação ali, para resolver o problema e tal. Aí, esse irmão, então, pediu desculpa ao outro, você me perdoa, não sei o que e tal. Aí, o pastor virou para ele e falou, então, agora tudo resolvido, né? Você vai lá e resolve a questão lá também no fórum, tira lá. Não, eu perdoei ele, mas não vou tirar o processo lá no fórum, não. Como é que é o negócio? Perdoou, mas não tira o processo? Aqui, doideira é essa, né? Então, perdoou, então tem que resolver o negócio ali, acabar com aquilo ali, ué. Como é que você perdoa e daqui a pouquinho vai estar os dois na frente do juiz lá para continuar a briga de novo? Que perdão doido é esse, né? Então tem umas coisas assim que é meio esquisita, né? Então teve um problema, reconcilia, resolve o problema. Olha, vou te dizer uma frase aqui que falar ela é muito fácil, na prática é muito mais difícil. Só que para nós precisa funcionar assim. É melhor abrir mão da razão para ter paz do que viver cheio de razão e sem paz. Isso aí, né? Deixar você digerir essa. Come a sobremesa do almoço antes, né? Antes do almoço. Diz o Joab que no casamento tem que ser a primeira regra. O que vocês acham? Vocês concordam com ele? Hã? Só que o casamento é mão dupla, você não esquece disso não, tá? Você está fazendo isso só pensando nela, mas é mão dupla. Você abre o olho. Não é? Complicado. Então vamos lá. Então é isso aí. É o que está no próximo aí, ó. Você está lendo o próximo aí do matrimônio, mas nesse sentido aqui não é bem isso aí, não. Lê para mim, o varão de guerra, até a ação errada, por favor. Matrimônio? Jesus prosseguiu falando ainda sobre relacionamentos, e agora entra no mais complexo deles, e de foro mais íntimo, o casamento. Citando o 7º mandamento, não cometerás adultério,
O rei expandiu seu significado, dizendo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério. Jesus partiu do ato final ao ato fundador do pecado, indicando que, aos olhos de Deus, a intenção errada é tão pecaminosa quanto a ação errada. Pronto, fechou. Olha só, gente. Qual que era o conceito em relação ao adultério na antiga aliança? O ato consumado em si. Esse era o conceito, certo? O ato consumado em si. Por que que eu disse lá no começo que em alguns aspectos Jesus apertou ainda mais a situação? E agora você percebe uma coisa que era numa cultura totalmente diferente da nossa, certo? Aí Jesus falou o seguinte: olha, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, grife aí essas três palavras, com intenção impura. Esta é a chave daquilo que Jesus estava ensinando. Esta é a chave. Jesus não estava dizendo que olhou para uma mulher, pecou, senão de jeito assim os homens vão ter que arrancar os olhos, todos nós, né? Não é olhar, pecou. Qual que é a chave aqui para o que Jesus estava ensinando? O olhar com a intenção impura. E aí eu fico pensando assim aqui, respeitosamente, mas aproveitando da liberdade também de certa forma, eu fico pensando Jesus ensinando isso naquela época, né? A cultura israelita ainda é muito diferente, né, da nossa, se comparado à nossa brasileira, por exemplo, e outras mais, mas vamos pegar a nossa de exemplo. Jesus ensinando isso naquela época, né? Irmãos, aqui, ó, você pega a turma do Oriente que se veste, você quer ter mais ou menos um retrato do que eram as vestes naquele tempo, é só você pegar os muçulmanos, né? Você pega os muçulmanos, a Europa, por exemplo, está lotada deles, né? A gente passa na rua, só vê a turma lá, só com um pedaço do rosto do lado de fora. Na Europa é assim, porque houve uma proibição da burca completa, né? Que não pode ficar com o rosto encoberto, lá não pode. Agora, nos países árabes, né, onde são predominantes os muçulmanos, os mais radicais, as mulheres andam todas cobertas. E aí eu fico pensando, Jesus, não é que na época de Jesus não era tudo coberto assim, mas a vestimenta era assim mesmo, não tinha partes do corpo que chamaria a atenção de um homem a ponto de olhar para a mulher e despertar nele um desejo assim só pelo olhar. Mas Jesus ampliou o negócio assim, a visão, né, de reino universal. Ele disse isso aí, olha, olhou com a intenção impura, é como se tivesse adulterado. Agora, não cai nessa onda de que, já que eu olhei com a intenção impura, é como se eu já tivesse adulterado, então eu vou para a prática mesmo. Cuidado, que isso aí é maligno. O pecado é o seguinte, Jesus disse que é como se tivesse adulterado, mas o nível de consequência aqui é totalmente diferente. Então você abre o olho, o nível de consequência, e aqui eu não estou abrindo concessão, o pecado aqui continua do jeito que Jesus disse, que é como se tivesse adulterado, mas os níveis de consequências aqui, de quem olha com a intenção impura e quem vai para a prática, é totalmente diferente. Então o diabo pode colocar na cabeça de alguém aí, algo desse tipo, já que eu pequei mesmo, então eu vou para a prática. Abre o olho, porque o cão é sujo por natureza, né? Quer fazer uma arruaça. Então guarde esta frase aí, essa palavra, com a intenção impura. Esta é a chave. Por que Jesus fez isso? Porque ele partiu do ato final para o fundador. Por que o sujeito acabaria então caindo no adultério propriamente dito? Porque antes de cair no adultério propriamente dito, antes de ir
para o ato final, primeiro ele desejava. Então Jesus já estava cortando a raiz da coisa lá no começo. Então, se você tiver o que Jesus estava ensinando é isso: se você tiver um cuidado antes, quando começar a surgir um desejo, você já tiver esse cuidado e cortar esse mal pela raiz, você não vai chegar no ato final. Era isso que Jesus estava ensinando, né? Ele estava aqui cortando a raiz da árvore enquanto pequena, para evitar que ela se tornasse grande. Era simplesmente isso. Ele corta a causa, para que não chegue então no efeito lá na frente. Basicamente é isso. Entendido, gente? Sim ou não? Pronto. Sim ou não? Como diz a pergunta-chave: quem me ouve diz amém. Votos e juramentos. Lê para mim toda aí, ô Samuca, por favor. Jesus continuou ensinando sobre os relacionamentos e citou a lei do perjúrio para contrastar o significado real e a interpretação dos religiosos. Segundo o comentário bíblico Beacon, os judeus ensinavam que jurar pelo nome de Deus vinculava aquele que fazia o juramento, mas jurar pelo céu não trazia nenhum vínculo. Assim, os itens acima eram substituídos como uma forma de subterfúgio para não se dizer a verdade. Parece que a primeira reação a qualquer fala do outro é a desconfiança, mesmo que as palavras escolhidas sejam as mais solenes. Jesus demonstrou aos seus ouvintes que Deus está em todo lugar e em toda a criação. Portanto, é impossível alguém falar sem que ele esteja presente como testemunha. Portanto, a honestidade e a verdade devem estar até nas palavras dos cidadãos do reino. Seu sim não significa outra coisa diferente de sim. Seu não significa exatamente não. Pronto, é isso aí, ó. Não precisa nem de acréscimos mais. Você disse sim, tem que ser sim. Você disse não, tem que ser não. Ah, vou jurar pelo céu, que Deus não está vendo. Perceba a ideia limitada de Deus que eles tinham, né? Então, é aquilo que eu já tinha dito lá no começo. A resenha desse tópico aí: o rei quer que tenhamos relacionamentos saudáveis e ensinou-nos como alcançar isso, mantendo a comunhão com o próximo e com ele ao mesmo tempo. Ok? Dúvidas? Perguntas? Aí, ó, foi só abrir o espaço que vem mesmo. Joab, presta atenção aqui, você responde seu cunhado, tá? A questão da gravidade de alguém quebrar o voto. Eu já escutei muito em relação de uma pessoa que faz um voto para Deus, né? E aí quebra. E a pessoa fica em dúvida se ela... Eu já até escutei assim: eu vou perder a minha salvação por ter quebrado o voto. Os mais antigos falavam, né? Qual que é a gravidade quando uma pessoa faz um voto a Deus e a quebra? Você fez um voto, é a mesma coisa de você fazer um compromisso, você fazer um juramento, você fazer uma aliança, né? Qual que é a linha de escape quando você comete um erro? Vou trocar a palavra erro aqui por pecado. Qual que é a linha de escape para nós que cometemos, quando cometemos algum tipo de pecado? O que nós precisamos fazer? Arrepender, pedir perdão, reconciliar. Pronto, assim, eu quebrei essa aliança. Agora tem gente que radicaliza demais, né, irmãos? Tem gente que radicaliza demais, né? Tem gente que, por exemplo, quebra um jejum, está fazendo um jejum total. Aí, em um dado momento lá, ele vacila e quebra o jejum. Na cabeça de alguns é um pecado mortal e está passivo do inferno, gente. Aí, pede perdão ao Senhor aí por ter quebrado aí o compromisso que você fez e retoma de novo aí. É simples assim. Simples assim, né? Tem negócio de vou para o inferno, perdi a salvação. Tem gente que é muito radical mesmo,
né? Mais ou menos isso aí, viu, varão? Então você quebrou, você arrepende, pecador. O amor ao próximo. Muda aí, ó. Lá na página 27, quem é o meu próximo? Gente, o conteúdo da lição é tão bom, que eu começo a preparar a lição, você não vai ver daí. Eu vou riscando aqui de caneta por baixo a frase importante. Eu comecei a riscar lá de cima, terminei de riscar aqui embaixo, no texto todo. Essa pergunta registrada por Lucas foi feita por um escriba, com a intenção de justificar-se após questionar Jesus sobre o que fazer para herdar a vida eterna. O Senhor reagiu à primeira pergunta propondo que o próprio doutor da lei dissesse o que está escrito e como ele interpreta. Há uma sutil provocação aqui, como se estivesse dizendo: você é intérprete da lei e faz uma pergunta tão óbvia? Ao que então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus confirmou a resposta como correta e o aconselhou: faze isso e viverás. A tentativa de salvar a própria reputação levantou um ponto sensível aos doutores da lei. Para eles, olha aqui está a chave do negócio. Para eles, esse próximo era outro judeu. Assim, os romanos, os pobres, os operários, os pagãos, os gentios não se enquadravam na lei de Levítico 19:18. Portanto, os judeus estariam desobrigados de prestar a eles obras de amor, uma vez que esse amor, segundo eles, deveria ser direcionado apenas ao outro judeu. Continuando aí, invertendo a lógica, naquele diálogo com o doutor da lei, Jesus respondeu à pergunta: quem é o meu próximo? Contando a parábola do bom samaritano. Pula para a próxima coluna aí. Jesus inverteu a lógica da pergunta daquele religioso. Leitores desatentos podem não perceber isso, mas devem olhar com mais atenção. Pare aí, olha só. O que existia de interpretação na lei do Antigo Testamento em relação a amar o próximo? Está aí no comentário. Eles tinham a ideia de que o próximo era apenas o judeu. Tinha algumas coisas que o judeu era assim, muito radical e caminhando para o lado mesmo de ser preconceituoso. O judeu, ele se sentia melhor do que os demais. Isso é um fato. Tanto é que aqueles que eram mestiços, você vai ver esse problema lá no Antigo Testamento e desenrolar cá no Novo Testamento nos dias de Jesus, quando a mulher samaritana interpelou Jesus. O judeu olhava para um gentio. Gentio, você sabe, o gentio é todo aquele que não é judeu. Então, todos nós aqui, que não temos linhagem judaica, somos gentios. O judeu olhava para um gentio com desprezo, como uma pessoa secundária, como uma pessoa de segunda linha. É isso mesmo. Então, esses princípios da lei, amar o próximo, por exemplo, e outras coisas mais, eles entendiam que era direcionado apenas para o seu irmão compatriota, para outro judeu. Se eles olhassem para uma outra pessoa, um gentio, uma pessoa de outra nação, a lei já não valia mais nada, ele podia quebrar o pau. Valia só para eles. E com isso eles olhavam a questão da fé também, né? Tendo lá aquele princípio lá de que Deus escolheu a nação como uma nação luz entre as demais. Qual que era o foco de Deus? O foco de Deus para a nação de Israel é o mesmo do que é para a igreja hoje. Israel era a nação luz, a igreja é o povo luz. Quem quer fazer parte do reino de Deus precisa se espelhar na igreja, precisa ouvir a mensagem que a igreja prega e então se agregar a nós, fazer aquilo que o evangelho ensina. Na nação de Israel também era isso. A nação servia a Deus, anunciava um Deus verdadeiro. A nação, a pessoa, o povo que resolvesse
também ter a mesma fé, seguiria o que os israelitas estavam pregando, só que eles não queriam fazer isso. Eles olhavam só para o próprio umbigo. Eles tinham essa ideia, só dos seus irmãos. Uma vez eu estava ministrando na igreja sobre fruto do Espírito. E aí um irmão me interrompeu e perguntou assim: olha, mas eu não sou obrigado a amar o meu vizinho que não é crente? Sou. Porque lá do lado da minha casa mora um vizinho que é muito chato, não é? E eu não sou obrigado a amá-lo. Eu tenho que amar os meus irmãos aqui. O texto está falando aí para mim amar os meus irmãos aqui da comunidade de fé. O espírito israelita tinha pegado ele naquele dia ali. Aí a minha resposta para ele foi num tom de pergunta, algumas perguntinhas. Eu perguntei para ele assim: o senhor já nasceu crente? Não. Pois é. E mesmo se tivesse nascido crente, Paulo falou que todos nós éramos inimigos de Deus. Imagina se Deus fosse olhar para nós do jeito que o senhor está tentando olhar para o seu vizinho lá. O senhor estava enrolado até hoje. É mais ou menos isso aí, né? Então, o próximo, gente, não é só aquele que é da comunidade de fé. São as pessoas à nossa volta, são os seres humanos de maneira em geral. Aí, olha o que Jesus fez, ele ampliou. O doutor da lei perguntou: quem que é o meu próximo? Aí o que Jesus fez para ele? Olha aí, vamos continuar a leitura onde nós paramos? O religioso indagou: quem é o meu próximo? Jesus respondeu: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Percebe aqui? Se Jesus perguntasse, se você perguntasse a Jesus sobre quem é o seu próximo, ele te perguntaria: e você tem sido próximo de alguém? Na lógica de Jesus, os cidadãos do reino estão nesse mundo para serem o próximo de quem sofre injustiça. Para isso mesmo é que fomos feitos para as boas obras que glorificam o nosso Pai. Então, na fala de Jesus, não é o que está sofrendo lá que é o seu próximo, é você que é o próximo dele. Percebe aqui a diferença? Eles achavam que o próximo era o outro. Jesus inverteu, ele diz: não, o próximo sou eu em relação ao outro. É aqui que eu preciso fazer a coisa acontecer. Na parábola do samaritano, o que Jesus fez foi isso. Olha, ele falou do sacerdote, ele falou do levita, ele falou do samaritano, e ele falou do homem que estava caído. Na visão do israelita até naquele momento, o próximo era o cara que estava caído. Só que Jesus inverteu, falou: quem que é o próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aí ele entendeu: então peraí, eu do lado de cá que me coloco como o próximo para socorrer. Compreendeu aqui a diferença, gente? Então, na verdade, eu não faço para o outro necessariamente por causa do outro, mas é por causa de mim. Eu fui chamado para fazer, eu fui chamado para servir. No reino de Deus não tem esse negócio. No reino de Deus, aliás, as pessoas estavam perguntando para ele um dia: quem que é o maior? Aí Jesus falou assim: olha, aquele que serve. Olha que coisa interessante. É o que serve, é que é o maior. A resenha do tópico 3: os verdadeiros cidadãos do reino devem inundar todos os seus relacionamentos de amor. Assim estarão aptos para praticar a verdadeira religião, observar e obedecer aos ensinos de Jesus. A conclusão: nessa parte do Sermão do Monte que temos apreciado, vemos a instrução do Senhor a respeito de nossos relacionamentos. Ele não criou ninguém para ser autossuficiente, mas nos fez seres sociais, para crescermos na cooperação e na prática do bem. Os cidadãos do reino são reconhecidos pelo mundo como vivem uns com os outros. Assim, para saber se aquele eloquente pregador, ou aquele empolgado regente, ou aquele talentoso músico é realmente cidadão do reino, devemos olhar mais de perto seu tratamento com os irmãos, os servos, ao cônjuge. Não olhe para a performance no templo, mas para o andar diário na sua comunidade. Apertou demais aqui, viu? Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós.